Tem uma coisa que muita gente no mundo do vinho defende que é preciso, necessário e imprescindível se fazer é trocar de taça quando você vai trocar de um vinho para o outro. Quando você acabou uma garrafa e vai abrir um vinho diferente, você precisa necessariamente trocar sua taça, senão isso vai detonar, destruir, acabar com sua degustação, que vai contaminar o próximo vinho com o aroma do vinho anterior. Isso tem fundamento? Tem, mas também tem um bocado de preciosismo. Percebam o seguinte, tudo depende de qual vinho a gente está trocando. Qual foi o primeiro vinho que a gente bebeu e qual o próximo vinho que a gente bebeu. Notem que se a gente degustou dois vinhos, se a gente está falando de dois vinhos com estrutura muito parecida, com intensidades aromáticas muito parecidas, da mesma cor, ou então primeiro um vinho branco e depois um vinho tinto, normalmente não faz diferença nenhuma. Você pode solicitar, se for no restaurante, a troca da sua taça? Nem precisa, normalmente eles vão naturalmente trocar a sua taça. Se for em casa, você pode querer trocar a sua taça dos seus convidados? Pode, por uma questão de etiqueta, por uma questão de cuidado, mas sinceramente, de um ponto de vista técnico, nem sempre é preciso, principalmente nesses casos que eu falei para vocês. Pegou um Cabernet e um Syrah, ambos de estrutura muito semelhante ali, com o mesmo tempo mais ou menos de passagem em barrica. O restinho que sobrar aqui na taça do Syrah não vai interferir depois no seu Cabernet. É só você rodar um pouco a taça logo que você servir, né? Para, enfim, avinhar as paredes da taça do vinho novo e pronto. Já foi embora o cheiro do vinho anterior. Você não vai conseguir sentir traços daquele Cabernet Sauvignon de, sei lá, 2 ml que tem aqui sobrando numa taça com 150 ml. Então, se alguém conseguir, por favor, me avise. Eu não consigo. No entanto, existem sim ocasiões nas quais pode ser interessante e necessário, na verdade, você trocar sua taça pelo bem da degustação. O primeiro caso é se você bebeu primeiro um vinho tinto e depois você vai partir para um vinho branco. Por quê? Porque esse resquício de vinho tinto, quando você servir o branco em cima, vai alterar completamente a cor do vinho branco. Você vai ter um vinho de coloração rosada. Mesmo que os aromas não interfiram, porque o vinho tinto eventualmente era um vinho não tão aromático, você está bebendo, sei lá, um Sauvignon Blanc, a cor vai ficar estranha e a gente quer olhar para a cor do nosso vinho do jeito que ela é naturalmente, não é? Então, este é o primeiro caso. Segundo caso no qual pode ser interessante você trocar a taça é se você tiver vinhos de estrutura e de intensidade de aromas e sabores muito discrepantes. Por exemplo, você bebeu primeiro um vinho tinto super mega extraído e encorpado, sei lá, um Cabernetão de Napa que passou por bastante tempo de carvalho e depois você vai tomar um Beaujolais Nouveau. Aí provavelmente aquela intensidade de aromas e principalmente a madeira podem interferir na apreciação do teu Beaujolais. Ou se, por exemplo, você serviu primeiro um Torrontés, um Gewürztraminer, que são uvas brancas extremamente aromáticas, e depois você vai servir um vinho branco de uma uva neutra, como por exemplo um Pinot Grigio. Aí sim, a taça vai estar tão perfumada, esse fundo de taça, que esse aroma ele vai interferir no teu vinho branco neutro, no Pinot Grigio depois. Mas percebam uma coisa, todos esses exemplos que eu dei aqui são exemplos meio antinaturais, né? Normalmente a gente vai beber o Beaujolais primeiro e depois o Malbecão, o Cabernetão de Napa. Normalmente a gente vai beber o Pinot Grigio neutro antes e depois a gente vai beber o Torrontés. Normalmente a gente vai beber primeiro o vinho branco e depois o vinho tinto. Então, no fim das contas, essa coisa de trocar a taça ela se torna necessária em casos nos quais a ordem de serviço é muito excepcional. Como, por exemplo, também você servir um vinho doce e depois servir um vinho seco. Aí sim, pode ficar resquício de açúcar na taça anterior e isso interferir na apreciação do seu vinho seco. Mas normalmente o vinho seco vai ser o último a ser servido na ordem de uma refeição ou de uma sequência de vinhos. Então, sinceramente, na maior parte dos casos, trocar a taça é algo que você pode fazer se te agrada, mas que do ponto de vista técnico não vai interferir realmente na forma como você aprecia o seu vinho, tá certo? Espero que isso daqui tenha sido útil para você. Não esquece de deixar sua curtida, de marcar algum amigo que também vai gostar desse vídeo. E se você estiver vendo isso daqui no YouTube, vai ter algum canal, algum botãozinho aqui embaixo para você se inscrever nesse canal. E quando você clicar vai aparecer um sininho para você ativar as notificações e ficar ligado de
tudo que acontece aqui, beleza? Valeu!